Senhor, são os nossos líderes dos pequenos grupos, os grupos de vida. Boa noite, igreja. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Paz do Senhor, todos estão bem? Como é bom estar aqui. Parece que é um GVzão, né? Parece que é um GVzão. Obrigada pela oportunidade, pastores Jason, pastora Ângela. Estamos aqui nessa noite para compartilhar algo que Deus nos ensinou. E aí a gente estudou junto e orou junto, aprendemos juntos e agora teremos essa oportunidade de compartilhar aqui com vocês. Amém? Amém, queridos. A nossa palavra de hoje, vinda do céu para o nosso coração, e a gente vai tentar transbordar um pouquinho aqui nessa noite, fala sobre algo que eu tenho certeza que todos nós temos escutado muito por aí sobre esta palavra. Nós temos os slides para passar, e aí a gente vai fazer junto com vocês. Amém? Nós dois juntos e vocês. E podem estar achando diferente, né? Duas pessoas pregarem juntas, né? E a gente tenta fazer isso da forma mais natural possível, como a gente faz no GV. A gente se apresenta para poder levar um pouco do tema de estudo da semana, e a gente tenta fazer isso desse jeito. Um jeito simples, um jeito tentando fazer de forma agradável, e com o principal de tudo, é um jeito que a gente transmita o temor do Senhor. Amém. Então nós apresentamos como voluntários, esforçados e amantes de Deus, para poder a gente levar a palavra de Deus, e nada mais apropriado trazer hoje para compartilhar a palavra com vocês. O tema é o gerúndio da gratidão. Então, nós temos aqui simplesmente o nosso coração entregue ao nosso Deus, que nos salvou, que nos deu a oportunidade de todo dia se renovar, se transformar e nos encontrar, nos aproximar cada vez mais dele, e a oportunidade também aos nossos líderes da nossa igreja, os nossos pastores, os nossos irmãos de discipulado, pela oportunidade da gente estar fazendo parte desse time incrível, um time que nos inspira, e fica cada vez mais agradável levar o amor de Deus para as pessoas, e esse amor tem que ser um amor contínuo e prolongado. Por isso que a gente trouxe esse tema no gerúndio. O que seria o gerúndio da gratidão? É um tema legal. Eu aposto que quando a gente coloca assim, gerúndio da gratidão, o que será que eles têm? Nós não. A palavra de Deus. Amém? Então feche os seus olhos onde você estiver. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, para ouvir da Tua palavra. Portanto, Senhor, o Senhor que já está presente, que preenche os nossos corações, te peço, fala conosco mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos lá, porque agora até eu estou curiosa sobre esse gerúndio da gratidão. Olha lá, gente, o que é gerúndio? Para quem estudou, a gente vai relembrar agora, né? A forma nominal, que tem função de verbo ou de nome, indica uma ação que ainda está em andamento. Pode repetir aqui conosco? Vamos lá. É uma ação que ainda está em andamento, está acontecendo, está em processo. Então agora nós vamos para a palavra do nosso Deus. Se você trouxe sua Bíblia, abra por gentileza em Lucas capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 11 até o 19. O bacana do aprender com Deus é que todo aprendizado ele precisa ser extraído da palavra do Senhor. Por isso que a gente gosta de ler o capítulo junto com vocês, amém? Então vou pedir ali para projetar. Você consegue projetar, Fê? Se você conseguir projetar para a gente, Lucas capítulo 17, nós vamos ler junto com a igreja. Quantos abriram? Acharam? Diga amém. Glória. Amém. Vou começar lendo aqui, vamos lá. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram:
gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E agora olha só, gente, indo no caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este, o único, o estrangeiro? E então Jesus disse ao único que voltou: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? A palavra de Deus lá em Lucas conta a história de 10 leprosos. E trechos simples da Bíblia e rico de tantos detalhes, né? Que você vê, foi um milagre de Deus, um milagre de Jesus, quando 10 pessoas que estavam com lepra, uma doença que gritava muito naquela época, e a ação daquelas 10 pessoas em conjunto chamou a atenção de Jesus, que estava passando, e pediu para que ele interviesse sobre a vida deles. Então, primeiro a gente entende que quando a gente precisa de um milagre de Deus na nossa vida, parece simples falar isso, mas muita gente ainda não tem não chega a esse ápice de conseguir a atenção e o favor de Deus sobre a vida dela. Basta pedir. A palavra de Deus fala, a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Como é que a palavra de Deus fala? Pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei. E eles fizeram isso, né? Quando viram Jesus, começaram a gritar pedindo. Esse trecho que nós vamos estudar, nós dividimos, olha, em 3 partes. Essa primeira, onde nós falamos do gerúndio, né? Versículo 14. Pode passar, vamos passar. A segunda a gente vai falar sobre a gratidão e a terceira vocês vão ver mais à frente. Então, nessa primeira parte, a cura e a salvação acontecem enquanto prosseguimos. E assim, a gente vê que a gente tem a necessidade de primeiro chamar a atenção de Deus. E Ele vai ter uma orientação para a nossa vida. Só que tem um ponto crucial que a gente chega ao favor de Deus, que é a decisão que a gente toma de se voltar para o Senhor. Parece simples isso, mas é um ponto difícil você conseguir tomar a decisão de quando Deus tem um chamado para a sua vida. A inércia nos deixa paralisados. E aí, para você sair dessa inércia, né, amor? Para você dar esse start, é uma decisão que precisa vir do fundo do seu coração. É como o mecanismo do carro, né? Quando o momento que mais gasta da gasolina é quando ele dá a ignição, porque ele injeta ali a gasolina ao máximo na câmara de combustão, os pistões, a fagulha ali da centelha, e os pistões começam a trabalhar. Então é essa fagulha, é esse start, é essa força que a gente precisa para poder a gente colocar em prática a ação de Deus na nossa vida e a partir daí, dessa decisão que você toma, começar o início do gerúndio de Deus na nossa vida. É preciso esse start. Você vê que o versículo diz: e indo, né? Eles pediram ajuda ao Senhor. E então o Senhor disse: o que eles queriam naquela hora? Jesus estava ali, eles queriam que Jesus fizesse assim, ó, seja curado. E eles estariam curados, não é isso? É uma ação simples, mas não é. Não é uma ação simples. Igual você pode pensar, não, mas eu preciso de um favor de Deus na minha vida, eu peço a Deus e tomo a decisão e vai vir um milagre. Mas tem situações que são difíceis a gente tomar a decisão. Por exemplo, Deus chega para Abrão na época e fala: saia da sua casa, da sua parentela. Então, para ele ter todo o processo para alcançar o favor de Deus e as realizações de Deus na vida dele, ele teve que tomar essa decisão. Então, essa decisão de você ouvir a palavra do Senhor,
e falar, será que é isso mesmo que Deus tem para mim? E obedecer, E né? obedecer para que o favor de Deus alcance a sua vida é uma decisão difícil. Tá aqui, ó, a Tem cura situações simples. e a salvação acontecem enquanto prosseguimos no ato da obediência, enquanto caminhamos, é no gerúndio, ou seja, a vitória está no processo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quantos aqui precisam todos os dias de um milagre do Senhor? Todos os dias. E às vezes a gente fala de milagre, as pessoas esperam que coisas assim que sejam muito assustadoras ou milaborantes, mas eu digo a você nessa noite, o milagre é o Senhor olhar para o seu coração e falar: venha, minha filha, venha, porque eu estou contigo, eu não abro mão da sua vida, e todos os dias é dia de lutar por nossa salvação. Esse gerúndio significa que são todos os dias, é indo, é caminhando em obediência, nunca parados. E a vitória está no processo. O milagre vem no obedecer. A resposta de Deus para a sua vida começa na submissão aos mandamentos do Senhor. E a partir daí que a gente entrega a nossa vida para Deus e aprende nos mandamentos do Senhor o propósito dele na nossa vida, a gente entende que a gente tem que passar por aquilo, Amém. mesmo que seja um processo doloroso. Um exemplo, se a gente está com uma dor de dente horrível, quem aqui nunca sentiu uma dor de dente, né? E você mastiga, já não consegue comer uma farofa, né? Que aí quando bate a farofa lá no dente, você está machucando, aí começa a comer do outro lado. Olha só que situação interessante. Você está com a dor de um lado, aí você começa a camuflar a dor que está te incomodando do lado e sobrecarrega o outro, no lugar de você resolver o problema. Exatamente. Então, quando a gente entende que a gente tem que passar por um processo, mesmo que seja doloroso, mas sabe que lá no final vai trazer um alívio, Já sabe que vem o resultado, a gente né? fica mais confortável com isso. Então, a gente vai entender que vai encarar o motorzinho do dentista, né? Mais de 3 horas lá, e o dentista mexendo no canal, mexendo no nervo, tomando injeção, mas sabendo que você vai depois ver o resultado daquela dor passando, você entende que quando você passa por esse processo, o final é o resultado que a gente espera. E posso falar uma coisa, amor? Olha só, às vezes quando a gente fala sobre decisão, sobre não ter medo, sobre dar o primeiro passo, sobre sair da inércia, na maioria das vezes a gente olha para o que Deus disse para a gente fazer e tem medo. Só que posso te dar um exemplo? Como ele falou de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Deus também falou para ele sobre o filho dele. E enquanto ele estava para oferecer ali o filho, Deus falou, lá em Gênesis 22, então estendendo a mão, olha o gerúndio aqui, olha a ação acontecendo. Então estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. E aí, ele foi até o final? Não. Porque, na maioria das vezes, Deus nem quer que você vá até o final para o sacrifício. Ele só quer ver o seu coração quebrantado, aberto, entregue e aceitando o desafio de começar e dar o primeiro passo. E o restante, quem providencia é Ele. Foi o que aconteceu com os leprosos. Jesus falou, vá lá e se encontre com os sacerdotes. Eles simplesmente fizeram a ação de sair de perto de Jesus e quando estavam indo, eles nem chegaram a se encontrar com o sacerdote. Então é isso que Deus quer, nós como cristãos, como filho do Senhor, um coração disposto, um coração obediente. Então Ele quer as pessoas disponíveis para poder fazer a obra dele. E a gente Deus, lembra... Ele não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os disponíveis, né? Amém. Então, se você estiver disponível para a obra do Senhor, com certeza Ele vai te capacitar. Como no versículo da grande comissão, Ele diz, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém. Então, Jesus está conosco no nosso chamado. Amém. E por que a gente, às vezes, se abstém de cumprir esse Preocupa, chamado, né? Tem e medo. responder esse chamado? Nesse primeiro passo, lembra que a gente falou que desse texto de Lucas a gente dividiu em 3? O primeiro a gente já passou, amém? Que é essa parte do gerúndio. E olha só, a segunda parte do estudo de hoje fala sobre gratidão que grita.
Você lembra que no início do texto, o que eles fizeram quando viram Jesus? Jesus, ei, Senhor, por favor. Gritaram pedindo por socorro, por cura. E então eles sim, gritaram. E é assim que a gente faz, não é assim que a gente faz? Quando a gente precisa de ajuda, quando a gente precisa de socorro, como é que você pede ajuda? Você está lá no meio do mar, está passando, um avião vai te ver, você tem um sol, um bote e um espelho da Farm que ficou no bolso. Aí o que você faz? Não, você e tenta de tudo para que alguém vá te socorrer. E assim, na segunda parte, a gente vai entender que não só o gritar, o clamar por socorro, mas a gratidão, ela também grita. E você deve estar se perguntando, como assim, Rebeca? A gratidão grita. Amar é ser grato. Quem ama, expressa. E olha essa frase, o amor é o oposto da indiferença. Então, nessa segunda parte, se você olhar comigo aí os versículos 15 e 16, olha aí na sua Bíblia, os versículos 15 e 16, a palavra de Deus diz assim, ó, vamos no 15. Um dos 10, vendo que estava curado, fez o que, igreja? Voltou, dando glória a Deus, de que forma? Em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, fazendo o que? Agradecendo-lhe. Eram 10, todos curados, e voltou, gritando em alta voz, prostrando-se aos pés de Jesus e agradecendo. Por quê? Por quê? Porque quando você quer expressar, né, aquilo que você recebeu, quando você quer expressar aquele Jesus que você conheceu, não tem vergonha, medo e nada que te segure. O que você faz? Eu tenho um Deus que eu preciso te apresentar. Não é assim? E é assim que Deus espera que façamos. É assim que Ele espera que a gente leve a palavra do Senhor. Existe um salmo que diz, no capítulo 116, versículo 12. É mais ou menos a pergunta que nós estamos fazendo agora. É mais ou menos a pergunta que o seu coração está fazendo nesse momento. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Gratidão. Uma gratidão que grite, que espalhe a notícia da salvação. E nem, não percebendo, né, o samaritano ali, ele já começou a botar em prática o chamado dele. Então ele teve o primeiro encontro com Deus, o verdadeiro amor encheu o coração dele, e a partir dali, quando você está cheio do amor de Deus, a primeira coisa que você quer fazer é compartilhar com todo mundo essa palavra. Quantos aqui viveram isso? Quantos aqui viveram isso na sua vida? Você encontrou Jesus, Jesus transformou você, aí o pessoal começa até a falar assim, lá vem a Rebeca. Ai, meu Deus, lá vem a Rebeca, ela vai falar de novo, que quer me levar de novo no GV. Gente, ela só fala de GV. Quer ver que ela vai falar? Aí chega, oi gente, sexta-feira tem GV. Não é assim que a gente fica? Querendo falar desse amor que transformou a nossa vida? Porque Ele transformou a minha vida. O dia que a gente puder sentar num GV para conversar sobre Jesus e ter aquele cafezinho, a gente pode contar um pouquinho de tudo que Deus fez, né, amor? E a gente vê o amor renovado, transbordando, exalando no ambiente que você está. A gente vê irmãos que abriram o GV e como estão empolgados. E outro dia eu recebi um torpedo no celular de convite de um GV, que o irmão estava divulgando para todo mundo, chamando para participar. Não bastou o WhatsApp. Feliz, vem, enche a minha casa, vem aqui, tem música, tem conversa boa, tem brincadeira, quebra-gelo, aí as crianças, até o seu Nelson, né? Seu Nelson, manda até um beijo pro seu Nelson. Seu Nelson, glória a Deus, que a recuperou cirurgia, bem né? na cirurgia. Amém. Tá lá o nosso pirata mais elegante da nossa igreja. Graças a Deus se recuperou aí bem. E ele mostra a paixão, como cada um de nós, que a gente recebe da palavra de Deus, a gente começa a transbordar isso para as pessoas. Amém. A gente grita o amor de Deus, a gente grita o favor de Deus na nossa vida, a gente louva sem
perceber quem está do nosso lado chorando, se entregando a nossa vida no altar, porque esse é o sentimento de gratidão. E ali aquele samaritano, ele já começou a louvar a Deus e pregar o evangelho. Enquanto ele transbordava, né? Enquanto ele transbordava de alegria, de gratidão, agradecendo, ele já ia, porque quem estava passando do lado dele, com certeza lembrou e falou: não é aquele... Ele não era leproso? Ele está curado. Quem é esse Deus que ele está falando? Porque eu tenho um vizinho que eu preciso levar. Porque eu tenho um filho que eu preciso levar. Quem é esse Jesus que ele está gritando? Vamos seguir, porque a gente precisa conhecer esse Jesus. E o que diz nesse versículo aqui, ó, o que darei ao Senhor? Quando a gente leu esse versículo, que a gente chegou no Senhor, nós lembramos de uma passagem da Bíblia que eu tenho certeza que toca seu coração, como toca o meu e o dele. Quem é esse Senhor que nós estamos querendo agradecer e retribuir? Com certeza você já leu em Jeremias 29, dos versículos 11 ao 13. Posso ler agora aqui com você? Sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e vão me achar, pois vão procurar com todo o coração. Esse é o Senhor a quem estamos querendo glorificar, exaltar e ser grato, espalhando essa notícia de Jeremias a todo o mundo. E a gente pode ter certeza que Deus, ele está ansioso, esperando você buscar Ele, entregar Ele. Malaquias 3 fala: volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. Isaías fala: invoque o Senhor enquanto há tempo. Invoque o Senhor enquanto Ele está por perto, enquanto ainda pode. E a gente às vezes não tem o sentimento de gratidão, talvez pela rotina, pelo dia a dia. Às vezes vai a gente dando prioridades a outras coisas e esquece de ter esse sentimento de gratidão. E aquele samaritano, ele voltou gritando, demonstrando a gratidão dele pessoal com isso. Agora, em se tratando a palavra de Deus, a Bíblia e ao chamado de cada um de nós, nós entendemos que cada um de nós aqui tem um plano de Deus personificado para você. É verdade. Deus derramou o dom do Espírito sobre a sua vida. Deus te deu um talento exclusivamente para você multiplicar o reino do Senhor. Nós vamos prestar conta, já tive a oportunidade de falar sobre ofertas, nós vamos prestar conta em duas áreas da nossa vida. Na área sempre voltada para a multiplicação do Senhor. A primeira é para aquilo que a gente foi chamado para fazer e a gente não fez. E a segunda, os recursos que Deus colocou na nossa vida para a gente administrar. Então, nada nessa terra, nada nesse mundo, nada é nosso, nada é seu, nada, a gente só simplesmente está aqui para cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Estamos aqui administrando aquilo que Deus deixou ao nosso cuidado. E aquele samaritano, quando voltou gritando de alegria, porque ter sido curado de forma instantânea, ele mostrou o lado pessoal dele de gratidão ao Senhor. Mas, amor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando lindamente deste único que voltou, mas não eram 10? Eram 10. Por que você está falando desse um que voltou? Eu preciso saber, eu estou muito curiosa. Eu preciso entender o que aconteceu com todos os outros. 10 foram curados, só um voltou para agradecer. Onde estão os outros? Muitos dos que conhecem Jesus e recebem cura ou a salvação não são gratos ou não reconhecem tamanha dádiva. No versículo 17 e 18, o próprio Jesus pergunta: não foram purificados todos os 10? Porque apenas um voltou. Por que só um foi grato a mim? O testemunho daquele leproso que foi curado, é ele que está demonstrando para a gente que Jesus vai cobrar a nossa reação do milagre que ele fez na nossa vida. Se a gente tem o entendimento de que nós fomos salvos
Foi pago um preço na cruz que a gente não teria condições de pagar. Se a gente tem o entendimento de que hoje era para a gente ser réu do inferno, que era para a gente estar num lugar onde há choro e ranger de dentes, onde ninguém vai poder chegar lá para poder te acolher, para te calentar. A gente vê lá a passagem de Lázaro e o rico, que ele pede ao pai: pai, por favor, ajude, mande alguém vir aqui, mande Lázaro, o mendigo, trazer aqui, molhar as pontas do dedo e secar a minha língua, porque eu estou com sede. E ali ele falou que há uma barreira, há um abismo, há uma separação. Mas o Senhor tem um plano. O Senhor tem um plano para romper essa barreira. Ainda estamos em tempo de lutar pelo que é eterno, de lutar por nossa salvação, porque Ele tem um plano para isso, e o plano se chama Jesus. Tem uma pergunta, né? Quando a gente pensa nesses 10 do estudo de hoje. E a pergunta foi feita para mim e para o Rômulo enquanto estudávamos. Em qual grupo nos encaixamos? Somos como aquele que voltou com o coração grato, disposto a contar sobre esse Deus para todos? Ou somos como os que ficaram e só gritaram quando precisaram? É preciso cumprir o chamado, né? E a gente tem essa gratidão pessoal e tem a gratidão também do ministerial. Então, quando a gente tem o coração grato ao Senhor, a gente se entrega para Ele verdadeiramente, falou: Senhor, está aqui minha vida, faça de mim o que o Senhor quiser. E graças ao seu Filho, o sacrifício único que o Senhor fez naquela cruz, hoje eu posso ser considerado seu filho. E está também a forma com que você tem de expressar sua gratidão, é cumprindo o seu chamado. Amém. Eu não sei qual foi o dom, o talento que Deus disponibilizou para cada um dos senhores, inclusive a mim. Mas uma coisa eu tenho certeza que diz na palavra do Senhor. O último capítulo de Mateus, lá no finalzinho, Jesus fala de uma coisa muito importante, que é a grande comissão. E o chamado de Deus para cada um de nós é como uma carta que vai se queimando. Você recebe um convite e parece que a ampulheta do tempo para você responder esse chamado começa a correr. Deus disponibiliza uma credencial na sua mão, como se fosse a carta de alforria para você trabalhar no reino dele, uma credencial para você trabalhar. E toda vez que você fica postergando esse chamado, essa carta ela vai sumindo com o tempo. Nós podemos observar que tantas pessoas foram chamadas para cumprir um propósito e não fizeram. E a gente tem que entender que o propósito de Deus ele vai ser feito. E olha aceitando você o seu chamado e fazer a sua parte, o propósito de Deus vai ser feito. Se nós ficarmos parados e com medo de dar o primeiro passo para que esse gerúndio da gratidão comece na sua vida, na sua família, no seu ministério, sobre a vida dos seus filhos, do seu companheiro, do seu esposo, da sua família. Se você tiver com medo de dar esse start e levar a obra do Senhor adiante, o Senhor vai usar aquele que está disponível. E, gente, o interessante dessa palavra é que Jesus sabe, ele fala: cadê os 9 que não voltaram? Sabe o que isso significa? Que Deus conhece cada um de nós, Ele conhece um a um, o coração de cada um, porque lá Ele fala: poxa, eu queria os 10 aqui, conheço os 10 e só um voltou. Ele conhece o coração de cada um. E é que quando não respondemos o chamado de Deus, teremos que esperar uma nova oportunidade. Se houver. A gente lembrou muito do pastor Jason, né? Que conta o testemunho da carta do início da missão, né, pastor? E ainda tenho muita coisa para resolver, ainda não é o momento, mas vai chegar o momento. Aí quando ele preparou, amigo, o tempo de Deus, ele precisa ser rápido, porque é chegado o grande dia e nós precisamos pregar o evangelho a todas as pessoas. Deus faz o chamado individualmente para um propósito coletivo. Então Deus tem um chamado individual para você, mas esse propósito vai abençoar todas as pessoas que estão ao teu redor. Amém. E quando a gente tem a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor todos os dias da semana,
chamando um ou outro, uma pessoa que venha, duas pessoas que venham para poder ouvir da palavra do Senhor, isso já te dá a oportunidade de você, mais uma vez, estudar a palavra do Senhor, abençoar a vida de um irmão, abençoar um vizinho que está ao seu lado, e principalmente, aqui falando mais voltado para os grupos de vida, quando a gente tem a oportunidade de pregar no grupo de vida, a gente tem a oportunidade de pegar o estudo, o tema da palavra e falar, será que eu me enquadro aqui? Meu Deus, é para mim. Quando a gente pega o estudo para preparar durante a semana, que a gente lê, eu leio e falo, Senhor, não, Deus, mas é para mim, eu estou aprendendo. Então, gente, antes de transbordar, você é transformado, você recebe da presença de Deus. É como guardar a sua casa, é como guardar o seu lar. Davi sempre brinca comigo, olha, pelo menos nos dias da semana e nos horários que estamos no GV, são menos aqueles horários ali que a gente tem para escorregar ou pecar, né? Ali pelo menos a gente está seguro na mão de Deus, e é isso que Deus quer fazer, guardar o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. E aqui fica uma pergunta, se você não responder ao seu chamado, em Lucas 13, versículo 25 e 29, resumindo, ele diz assim, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Onde está o seu coração grato para poder mostrar suas mãos calejadas na volta do Senhor, prestar conta do chamado que Ele tem colocado na sua vida? Quando aceitamos o chamado de Deus em nossas vidas, essa é a mais bela forma de exercer a gratidão. Para concluir, gente, o nosso estudo, essa palavra de hoje, a gente queria deixar para vocês que não há no mundo exagero mais belo do que a gratidão. Pensa com você, você tem sido grato a esse Deus que mudou a sua vida, que não olha para os seus pecados, que não olha para você quando você caiu, mas te ajuda a levantar e te ensina com a correção e o amor a continuar e não desistir? Este é o Deus que queremos ser gratos. E tem mais, a gratidão é a virtude das almas nobres. Quantos aqui têm sangue nobre? Porque receberam o sangue daquele que é rei, daquele que é Cristo, aquele que é o único que pode salvar as nossas vidas. Finalizando o texto de Lucas, capítulo 17, encontramos o versículo 19. E o versículo 19 diz, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Queridos, sabe o que é a gratidão? Sabe o que é a gratidão? Queridos, a gratidão nada mais é do que a característica daquele que tem fé. Quantos aqui querem cada dia mais exercitar a fé em seus corações, a ponto de dizer, eu não vou parar, eu não desistirei. É preciso espalhar as boas novas, porque Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda a criatura, no trabalho, na escola, na faculdade e o mais importante, na sua casa, no seu lar, com a sua família. E o que chamou a atenção no versículo 19 é, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Mas eles não foram curados da lepra? Não era o objetivo deles ser curado ali da lepra? E eles já tinham sido curados. Eles já não tiveram ali a bênção do Senhor Jesus para ser curado? O versículo diz, 10 pessoas foram curadas da lepra, a cura dos 10 leprosos. Os 10 foram curados. Mas aquele que teve o coração grato de voltar ao Senhor e agradecer a Ele pelo milagre que Ele fez na vida dele, e mais que isso, gritar em alto bom tom, para que todos foi Jesus conhecessem. Cristo que fez aquele milagre na vida dele, foi ali que ele demonstrou o coração grato ao Senhor.
reconhecimento, a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossa vida. Amém. Reconhecendo a autoridade de Deus sobre Amém. a nossa vida. Amém. E quando a gente se entrega para Ele, demonstrando isso, a forma que a gente tem é de louvar o Senhor. E a gente pode louvar a Deus de muitas formas. Tanto o louvor, como o Asa muito bem conduz, como os nossos louvores, pregando o ministério, batendo de porta em porta, chamando seus vizinhos, convidando o irmão que está do seu lado trabalhando. Abençoando com Abençoando a ouvido, vida das abraço, pessoas. escolhendo um tempo da sua vida para que você possa ouvir aquela pessoa. Quantos hoje precisam apenas de um abraço ou precisam apenas de um ouvido amigo para que ele possa encontrar o Jesus que você já encontrou? Poxa vida! Você tem um Jesus tão maravilhoso e quer guardar ele só para você? Não, ele espera que você seja fonte para jorrar nas outras pessoas. Isso que você falou dos 10, que um recebeu a cura, assim como os outros 9, diz o seguinte, gente, fala sobre o seguinte: 10 receberam a cura do corpo, porém apenas um recebeu a cura da alma, que foi a sua salvação. E às vezes você pode estar na condição de leproso, mas espiritual. Eu sou falho, Exatamente. eu não consigo ministrar a palavra, eu não tenho uma conduta ilibada, eu não tenho lábios purificados, né, como diz o profeta. Eu tenho medo, eu tenho medo. vergonha. Eu não consigo pregar porque eu estou tentando melhorar nessa área. Eu falhei em muitas coisas. Mas quando a gente começa a ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa casa, E viver esse traz a arca processo. da aliança para dentro da sua casa, que é o GV, a palavra de Deus na sua vida. Quando você tem essa oportunidade, você começa a entender que todos nós somos falhos, mas Deus está nos dando uma segunda chance. Amém. E Ele quer, principalmente, mudar o seu coração. E assim a gente se torna VIP. A gente pensa que a gente está pregando para as pessoas, mas na verdade a gente está só exalando o amor de Deus na nossa vida, que está no nosso coração. Amém. O DNA de Deus está na nossa vida. Amém. O DNA da criação do homem, nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Amém. Só tivemos um desvio de conduta que nos afastou da presença de Deus, mas Deus está dentro de cada um de nós. Momentaneamente, porque Jesus voltou para reunir aquilo que foi criado, aquilo que é para ser levado para a eternidade, amém? Somos a essência de Deus, não vamos parar, não vamos retroceder, não tenha medo de dar o primeiro passo, pois é no caminho que o Senhor Jesus te guarda, te protege e cura a sua vida. E como centro dessa mensagem, que o sentimento de gratidão seja primeiro por você mesmo, porque você se trouxe até aqui nessa noite. Amém. Você se coloca disponível para o Senhor Jesus quando você entra no seu quarto e faz a sua oração. Amém. Você coloca o teu coração disponível para que Deus entre nele todos os dias na sua vida. E mesmo que seja de forma bem rápida, você está se entregando para o Senhor Jesus. Amém. Por mais que você tenha falhado, por mais que você tenha erros, por mais que você tenha cometido coisas que só você sabe e às vezes isso te atrapalha, seja mais grato com você mesmo. Se dê a oportunidade de se reinventar. Se dê a oportunidade de deixar Deus moldar o seu caráter. Entregue sua vida para Ele, porque o resto Ele faz. Amém. É só você ter o coração disponível como uma oferta de gratidão da sua vida, que era para a gente estar sendo condenado, mas Ele nos salvou e nos trouxe a liberdade, nos trouxe a salvação eterna. Amém. E poderemos estar louvando ao Senhor pelo resto da eternidade. Amém. Como diz a palavra de Deus. Amém. Então essa fica a nossa mensagem de hoje, essa simples mensagem, e espero que tenha tocado em nossos corações como assim tocou a minha, e assim como na diz minha vida. Em Salmos 116, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Seja grato, grite esta gratidão, espalhe esse amor de Jesus, porque a gente tem uma coisa para te falar. A gente fala muito isso onde a gente trabalha. Só vive a glória quem suporta o processo.
Apenas um voltou para agradecer e voltou gritando. Levante suas mãos nesse momento e diga: Senhor, eu quero ser como este que voltou. Levante suas mãos e diga: Senhor, eis-me aqui, Deus. Eu sei, Deus, que a luta é grande, mas eu sei que o meu Deus é maior do que qualquer luta. Ele disse: eis que estou convosco até os últimos dias. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois Ele já venceu este mundo. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Amém. A oportunidade que a gente tem mais uma vez de agradecê-lo, ter o coração grato a Ele. Amém. Voltar aos nossos pensamentos, voltar as nossas almas para Ele. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o que você passou. Se um dia você foi maltratado, se um dia você foi machucado, saiba que isso não foi uma coisa voltada especialmente para você. Existe um processo que nós devemos passar. Existe um processo que a gente tem que suportar. E se a gente entregar a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, nós entenderemos o propósito de tudo isso. Então a gente tem que mudar a nossa forma de pensar quando passa por algum problema. A gente não pode pensar, por que isso está acontecendo comigo? A forma que a gente tem que pensar é, para que isso está acontecendo comigo? E a partir daí você vai entender, mais lá na frente, se você se mantiver com o coração disposto, um coração quebrantado, um coração confiante no Senhor, assim como o pai Abraão fez, saiu da casa dele, da parentela e deu um passo para um lugar que ele nem sabia o que ia acontecer. A gente vai entender lá na frente, olhar para trás e ver que tudo isso foi para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer um apelo aqui nessa noite. Se você está passando por alguma dificuldade, ou se você sente que foi machucado por uma coisa que você não teve culpa, ou passou por algum processo que foi doloroso, e isso tem te impedido de caminhar, tem te impedido de receber o chamado do Senhor, eu gostaria que você viesse aqui à frente para poder a gente orar por cada um de nós que passamos por esse processo. A palavra de Deus diz que quando a gente se entrega para Ele verdadeiramente, Ele transforma no mais profundo da nossa essência. E a gente tem que confiar que tudo isso não foi pessoal a você. A nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, é contra principados e potestades, que não dormem, que sondam ao nosso derredor, que te cerca todos os dias que você acorda. E se nessa noite você se sente como aqueles leprosos, cheio de feridas. Ali estamos falando da doença natural, visível, mas também existem as feridas do coração, as feridas da alma, as feridas da mente. Nessa noite nós queremos orar por vocês também. Se porventura você quiser do seu lugar, colocar a mão no seu coração, este é o momento para isso, para que você continue o processo e nunca pare ou desista. Esqueça a pessoa que está ao seu redor. Esqueça a pessoa que veio te acompanhando. Esqueça quem possa estar te olhando. Mas entregue sua vida verdadeiramente para Jesus Cristo. Querido Deus, amado Pai, Aleluia. estamos aqui nesta noite, primeiramente te pedindo, seja o centro das nossas vidas. Pois quando o Senhor está no comando, não há direcionamento que seja tomado, a não ser aquele que o Senhor escreveu para as nossas vidas. Todo aquele que está parado, todo aquele que está inerte, declaramos nessa noite, ande, prossiga, continue no caminho, não desista e não permita que as feridas te paralisem.
assim como os leprosos. Receba a cura nessa noite. E mais que receber a cura do seu corpo, receba a cura da sua alma, a salvação. Coloque a mão no seu coração, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo hoje e sempre como meu único Senhor e Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e me dê uma nova oportunidade de ser seu filho, de mudar toda a minha essência e que flua dentro de mim rios de água viva, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Obrigada. Não consigo entender o que tu fez em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir. Milagre, Senhor. Milagre eu sou. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminho de perdição andava, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só te pertenço eu. Milagre, Senhor. Milagre eu sou. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Milagre, Senhor, tens feito. Que tal se cantarmos sussurrando? Milagre, Senhor. Milagre eu sou. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar
cantarmos bem alto. Um milagre, Senhor. Um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Aleluia. Aleluia. Deus é Deus de milagres. Grandes e pequenos, você está de pé, é um milagre. Você não está se dando conta, seu cérebro emite comandos, coração bombeia sangue que corre no corpo inteiro e mantém você de pé, e mantém você ativo, seus olhos abertos, seus ouvidos captando sons. Tudo isso são milagres que acontecem e às vezes nós não nos damos conta. Às vezes agasalhamos sentimentos errôneos que Satanás sopra no nosso ouvido dizendo: você é um erro biológico, você nasceu por engano. Deus te poupou de abortos naturais ou intencionais. Deus te poupou de tantos atentados contra você que o inimigo programou ao longo da sua vida, e Deus não permitiu que você sucumbisse a nenhum deles. Você está de pé, você está na casa de Deus, você está vivo. Quanta coisa poderia te envenenar, quanto carro poderia te atropelar, quanta bala poderia te achar, quanta ofensa poderia alcançar seu coração, e Deus te guardou, te protegeu, porque você é um milagre. Mas enquanto você não tiver consciência de que você é um milagre, a sua vida vai ser essa coisinha chata. Você tem que entender: eu sou um milagre de Deus e há um potencial dentro de mim que Deus quer usar. Talvez falte a gratidão que foi pregada hoje no seu coração, reconhecer o que você já tem, o que você já é, o que você já possui, o que Deus já te deu, quanta coisa Ele colocou ao seu redor para você se sentir abençoado, mas você está sempre pensando no que falta, no que os outros têm e você não, naquilo que você não recebeu e está esperando até agora. Há tanto para agradecer, tanto para agradecer. Eu não quero estar no meio dos 9 que não vieram. Jesus falou: cadê os outros? Na hora que Ele abençoou, Ele olhou, era um grupo de 10, Ele contou, como bom judeu, contou, né? Na hora que veio só um, Ele falou: cadê os outros 9? Eles foram tocar a vida deles. Eles, quando receberam a cura, estavam tão preocupados em voltar para a vida, para casa, para a sociedade, para o trabalho antigo, que esqueceram que só podiam fazer isso porque alguém os curou, e nem queriam saber quem era Jesus. Jesus sofreu tanta ingratidão, irmãos, tanta ingratidão. Pessoas que nem sequer sabiam que era Ele voltavam para agradecer. O homem do tanque foi a mesma coisa. Jesus o curou, ele saiu depois, quando saíram cobrando, Jesus encontrou com ele: ó, cuidado para que não te aconteça mal nenhum. Ele nem sequer reconheceu Jesus que o curou. Que nós sejamos da turma do samaritano, que volta para agradecer. Parece um desperdício voltar para agradecer, mas voltarmos para agradecer. Deus está disposto a fazer milagres. Emanuele me contou um milagre fresquinho hoje na chegada. Ela veio para Jesus através do Tiago Brunet, uma conferência do Tiago Brunet, e ela, orientada para procurar uma igreja, hoje ela serve o Senhor aqui na Oasis. E vai ter uma outra conferência agora, e custa mais de R$1.000 a entrada na conferência, não é isso? E ela sentiu o desejo de ir nessa nova conferência. Hoje, dirigindo o táxi, entra uma pessoa, ela começou a falar de Jesus, falar da igreja dela, da Oasis, tal, e falou: eu vim para Jesus através de uma conferência com o Tiago Brunet, e assim eu vim para Jesus, queria até ir na próxima conferência agora, mas é muito caro e tal, e a mulher que não conhece Jesus, que não é de igreja, falou para ela: vou pagar a conferência para você, e pagou, e mandou para ela um comprovante, pagou mais de R$1.000.
Se seu irmão crente não paga para você, Deus usa o descrente, irmão. Foi, ela ofereceu a casa dela para um GV. Às vezes você fala, no meio dos meus irmãos, Deus usa quem Ele quiser, irmão. Se não arranjar uma pessoa, Ele usa um jumento, mas Deus sabe quem Ele usa para que a bênção chegue na sua vida. Os milagres acontecem, é que a gente não percebe, né? Quando você não agradece, que pai é esse que quer continuar nos abençoando se somos ingratos, se não reconhecemos? Então, esse é um momento para a gente agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Tem alguém do seu lado aí para você agradecer. Olha para o seu lado, tem uma bênção do seu lado aí. Um milagre, cante. Um milagre, Senhor. Um milagre eu sou. Você é um milagre, você é. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Você é um milagre, meu irmão. Até findar meu viver, Faça esse voto. dar-te-ei meu louvor. Enquanto eu viver, Senhor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Obrigado, Senhor, por essa noite especial, por esse tempo maravilhoso na tua casa, por nos despertares para a realidade que somos milagres ambulantes, Senhor. E o nosso milagre tem que tocar na vida dos outros e produzir milagres em outros. Fomos chamados para produzir milagres, Senhor. Quando falamos, quando tocamos, quando abraçamos, quando ministramos. Te louvamos pela vida dos teus filhos, Rômulo e Rebeca, que ministraram a nós. Louvamos pelo trabalho magnífico que fazem na direção dos pequenos grupos, dos GVs, Senhor. Que esse trabalho se multiplique para a glória do Senhor e que eles sejam muitíssimo usados nas tuas mãos, Senhor. E que tu levante muitos líderes e muitos anfitriões aqui no nosso meio para abrirem suas casas e abrirem suas vidas e abençoarem outras pessoas, espalhando a palavra do reino. Senhor, te entregamos nossa gratidão essa noite por esse tempo. Entregamos a ti o restante dessa semana, Senhor, que seja mais abençoado ainda do que o dia de hoje. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Pastor Célio, vem aqui, Pastor Célio, que é um dos nossos milagres aqui. Vem aqui. Isso. Ele vai ministrar aquela bênção apostólica que só ele sabe fazer e a gente acompanha. E agora com som. Amém. Vire para o seu irmão, diga: você é um milagre. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos curvar nossas cabeças. Põe a mão assim, por gentileza. Assim, aquele coral, né, pastor? Assim. A graça de nosso Senhor para Ele e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, fale para eles, seja conosco, amém. Não saia daqui sem orar pelo seu irmão. Eu prometo orar por eles. Coloque seus irmãos nas orações. Nós carecemos cada dia, todo dia, das orações dos irmãos, amém? Que Deus abençoe. Aplauda o Senhor, né, varão? A honra é dele, a glória é dele, a vitória é dele. Nós saímos daqui mais do que abençoados. Que maravilha essa mensagem que o irmão Rômulo trouxe com a sua esposa Rebeca. Que Deus continue abençoando o chamado de vocês e o ministério de vocês. Bem, Rebeca?